Bom, galera, vamos aqui então para o nosso capítulo sobre prismas, que vai ser então o capítulo 8. Só deixa eu arrumar a câmera aqui. Bom, pessoal, o que vai ser o nosso prisma aí, ó? Basicamente, a gente vai pegar um polígono, beleza? Por exemplo, pegar esse hexágono aqui, um polígono plano, né? E aí a gente vai pegar uma reta que passa aqui por um dos vértices desse polígono, ó. Beleza? E se você desenhar retas paralelas a essa, que passam por esses outros vértices do seu polígono, ó, essa figura aqui que você vai obter é o chamado prisma, né? Então, prisma vai ser aqui a reunião, ó, dessas superfícies aqui, beleza? Vou mostrar uma foto aí para vocês, acho que fica melhor de ver do que o meu desenho, ó. Então, deem uma olhadinha aí. Né? Então, como vocês puderam ver, essa daí é a foto de um prisma, no caso ilimitado, né? Porque ele vai ser formado aí por retas, e as retas são infinitas. Essas retas aí vão ser chamadas de arestas, né? Vão ser as arestas do nosso prisma, tá bom? Só que a gente vai trabalhar aqui na maior parte das vezes com prismas finitos, né? Prismas limitados. Então, para você construir um prisma limitado, você vai pegar esse prisma ilimitado e você vai tirar duas seções dele, né? Você vai fatiar ele em dois pontos aí, com dois planos. E aí, esse bloquinho que vai ser resultante aí vai ser o seu prisma, né? Então, por exemplo, ó, se a gente pega aqui esse hexágono e a gente pega outro hexágono congruente com ele em outro lugar do espaço aqui, ó, paralelo, né? E aí a gente liga eles, ó. Essa figurinha aqui que apareceu é um chamado aí prisma hexagonal, né? O hexagonal aqui é o polígono das faces, né? Das bases dele, beleza? Ah, aí esse prisma aqui, pessoal, ele é oblíquo, né? Por que esse prisma ele é oblíquo? Porque as arestas aqui, ó, elas estão inclinadas em relação ao plano da base. Então esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo θ qualquer, que é o ângulo da aresta com o plano da base. Quando esse θ aqui ele vale 90 graus, você está no caso aí do seu prisma reto, né? Então, se você desenhar um prisma que um hexágono está exatamente em cima do outro, ó, esse prisma aqui, a aresta, ela é perpendicular ao plano da base. Então, esse prisma aqui, ele seria um prisma hexagonal reto. E esse aqui, oblíquo. Tá? Então, quando a gente fala sobre prismas reto, a gente está falando sobre prismas cujas arestas são perpendiculares ao plano da base. Beleza? Simples assim. Essas arestas laterais aí, no caso. Tá bom? Então, isso aí que é prisma oblíquo e prisma reto. Aí você também pode ter os prismas regulares. O que são prismas regulares? Os prismas regulares, pessoal, vão ser os prismas os polígonos das bases são polígonos regulares. Então, se você pegar aqui, por exemplo, um hexágono regular,
porque em nenhum momento a gente falou que esse hexágono era regular, tá? Mas se você pegar aqui o hexágono regular e usar ele como base do seu prisma, ó, agora esse hexágono aqui que eu vou pintar de verde, ó, ele vai ser aí hexágono regular. E aí você pode ter um prisma hexagonal regular oblíquo ou você pode ter um prisma regular hexagonal reto, tá? Regular e oblíquo, regular e reto aí não são classificações conflitantes. O que é conflitante é o reto e oblíquo. Seu prisma não pode ser reto e oblíquo ao mesmo tempo, tá? Mas ele pode ser reto regular e ele também pode ser oblíquo regular. Beleza? E aí os seus prismas, eles podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, né? O que seria um prisma triangular? Ó, você pega dois triângulos e constrói o seu prisma. Ficou ruim o desenho aqui, porque as bases, pessoal, elas têm que ser congruentes, tá? Porque se você pega um triângulo menorzinho do que o seu triângulo do topo, ele é um pouco menor do que o triângulo da base, ó, se você tem isso aqui deixa de ser um prisma, porque nos prismas as arestas laterais são todas paralelas, né? Isso aqui vai ser um tronco de uma pirâmide, por exemplo, um tronco de tetraedro. Você pega o tetraedro e você corta a pontinha dele. Então deixa de ser um prisma. O prisma, as arestas aqui laterais, elas são todas paralelas, tá? Então ele é certinho. E você também pode ter um prisma, pessoal, de base circular. Se você fala assim, eu vou pegar um círculo ao invés de pegar um polígono, um polígono aí. Se você pega o círculo e você cria um prisma com ele, como que chama essa figura aqui? Essa figura aí é o cilindro, tá? Então, os cilindros nada mais são do que prismas, né, de bases circulares. Então, é isso que é prisma, tá bom? Você vai pegar um polígono, você vai pegar outro polígono congruente a ele, paralelo, em um outro lugar do espaço, e você vai ligar os dois, tá? Isso vai fazer com que as arestas sejam todas paralelas, e aí esse seu objeto tridimensional é o que a gente chama de prisma. Tranquilo? Aí, dentro do grupo dos prismas, existem os paralelepípedos. Então vamos aqui para paralelepípedos. E os paralelepípedos, pessoal, vão ser aí prismas cujas bases são paralelogramos. Beleza? Aí você pode ter um paralelepípedo oblíquo, você pode ter um paralelepípedo reto, você pode ter um paralelepípedo reto retângulo também, que a gente vai falar em instantes. Ó, então vou fazer aqui uns desenhos para vocês verem. Peguei aqui um paralelogramo que vai servir como base e outro paralelogramo aqui. E aí eu vou ligar eles. Aí, as nossas bases são paralelas. Então, essa retinha aqui, ela é paralela a essa. E as nossas arestas também são paralelas. O que a gente conclui? A gente conclui que a figura aqui lateral do nosso prisma é um paralelogramo, pessoal, porque tem lados opostos paralelos. Então, esse prisma aqui, ó, todos os prismas que a gente desenhou, ó, os lados são paralelogramos, tá bom? Ó, paralelogramos aqui. Então, se os lados são paralelogramos e as bases, aí quando a gente fala base, pode ser o topo ou a base, tá? Os dois a gente pode chamar de base. Como as bases também são
paralelogramos, a gente conclui que isso aqui, ó, que esse paralelepípedo oblíquo, ele possui 6 paralelogramos como faces. Tá bom? Se esse aqui, então, é o paralelepípedo oblíquo, tá bom? Se a gente pega o paralelepípedo reto, agora, ó, isso aqui vai ter ângulos de 90, né? Então, esse aqui é o paralelepípedo reto. No paralelepípedo reto, os lados dele aqui, ó, os polígonos aqui que compõem a lateral desse nosso paralelepípedo vão ser retângulos. E as bases são paralelogramos, porque a gente disse que paralelepípedos são prismas cujas bases são paralelogramos. Tá? E esse aqui, então, é o paralelepípedo reto, enquanto que esse aqui é o paralelepípedo oblíquo. Tá? Paralelepípedo oblíquo, 6 paralelogramos como faces. Paralelepípedo reto, 4 retângulos nas laterais e 2 paralelogramos nas bases. E a gente também pode ter o paralelepípedo reto-retângulo, que é quando as bases, além delas serem paralelogramos, elas também são retângulos. E aí vai ser a famosa caixa de sapato. Tá? Aqui vale 90 graus. A base, ó, também é retângulo. Aí aqui é um retângulo e a gente sabe que retângulo também é paralelogramo, por isso que ele também é chamado de paralelepípedo. Tá? Então esse aqui é o retângulo, que ele possui aí como faces 6 retângulos. Beleza? Bom, dito isso, pessoal, agora a gente vai falar sobre os romboedros. Romboedros. Romboedros vão ser paralelepípedos cuja as bases são losangos. Tá? E a gente estudou lá em geometria plana que os losangos, eles são paralelogramos, né? Então, se os nossos... O que são losangos, né? São paralelogramos com lados todos congruentes. Então, se a gente pegar aqui um paralelepípedo e colocar todas as arestas congruentes, ou seja, ó, essa aresta é igual a essa, que é igual a essa, todas as arestas iguais, né? Esse cara aqui, então, ele vai ser um paralelepípedo com 6 losangos como faces. Beleza? E esse aqui vai ser, então, o romboedro oblíquo. Eu não sei se eu cheguei a falar em geometria plana, mas o losango, ele também recebe o nome de rombo, tá? É um outro nome que a gente pode dar para o losango. Então, quando a gente está falando romboedro, a gente está falando aí uma figura, né? Um prisma aí, cujos lados são todos rombos, tá bom? Então, a gente tem aqui o paralelepípedo oblíquo e a gente também tem aqui o romboedro oblíquo. 6 paralelogramos, 6 losangos. Aí, qual que é o romboedro reto? O romboedro reto, pessoal, ele tem aí as bases como losangos, mas as laterais dele são retângulos. Então, aqui a gente vai ter retângulos, ó. Beleza? E esse daqui, então, vai ser o romboedro reto. Ele tem 4 quadrados
nas laterais, porque se é um retângulo e um losango ao mesmo tempo, é um quadrado. E nas bases ele tem dois losangos. Tá? E finalmente a gente tem aí o romboedro reto retângulo. O que é um romboedro reto retângulo? Todas as faces são losangos retângulos, ou seja, todas as faces são quadrados, né? Então a gente vai ter aqui como 6 quadrados, que eu vou abreviar aqui, ó, 6 quadros, tá bom? Então, o romboedro reto retângulo é o cubo. Ele é apelidado aqui de cubo. Beleza? Então, o cubo, ele é um romboedro reto retângulo, que também é um paralelepípedo reto retângulo, né? E é um prisma. E a gente acabou de ver também que ele é um poliedro de Platão regular. Então, o cubo é realmente um objeto aí muito perfeito matematicamente, né? Bom, galera, então isso aqui são só definições, tá? Várias definições aí para vocês se habituarem com os nomes que a gente tem na geometria espacial para esse tipo de objeto, tá? Agora eu queria fazer com vocês aqui algumas continhas para mostrar que geometria espacial não tem segredo nenhum. Ó, primeiramente, a gente vai sair calculando aí a diagonal e a área de um cubo. Em seguida, a gente vai calcular a diagonal e a área de um paralelepípedo reto retângulo. Tá? E em seguida, a gente vai calcular aí a área lateral e a área total de um prisma qualquer. E aí a gente passa para volume. Então, basicamente, essa daí que é a aula de hoje. Tá bom? Então, vamos aqui para diagonal barra área do cubo. Então, galera, ó, a gente vai ter um cubo aqui. Tá? E a diagonal dele vai ser essa reta aqui, ó. Que liga... Se a gente fala que esse cubo é o ABCD, e aqui embaixo é o A', B', C', D', a gente quer calcular aí o valor de BD, desse segmento aqui, né? Que corresponde, então, à diagonal do cubo. Para isso, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Certo? Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui ele é o triângulo B, D', B'. Aqui vale 90 graus, porque o cubo ele é reto retângulo, né? Então a aresta do nosso prisma é perpendicular com a base, portanto 90 graus aqui. Queremos encontrar aqui o valor desse D. Temos o valor da aresta, que é A, né? E esse valor BD aqui, pessoal, ó, é a diagonal do quadrado, né? É a diagonal de um quadrado de lado A, que a gente sabe que é a raiz de 2. Tá? Então você pode aqui aplicar o teorema de Pitágoras, e é simples assim, tá? Diagonais, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes, né? Um teorema de Pitágoras você aplica para calcular essa medida da diagonal de baixo, e o outro Pitágoras você aplica para calcular essa diagonal aqui mais de cima. Então você vai ter aqui que seu D ao quadrado é A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Então a sua diagonal ao quadrado é 3A ao quadrado, e, portanto, a sua diagonal ela é a raiz de 3. Tá? Então, diagonal do quadrado, a raiz de 2. Diagonal do cubo, a raiz de 3. Beleza? Em que A é o lado. Então, se você vem aqui e mede 5 e 5 de comprimento aqui, largura do seu cubo, essa diagonal da face vai valer 5 raiz de 2. E a diagonal do cubo vai valer 5 raiz de 3. Que seria daqui até aqui.
Tranquilo? E como é que faz para a gente calcular a área do cubo, pessoal? A área do cubo é o tanto de papel de presente que você tem que comprar para embrulhar um cubo mágico para dar para o seu professor, tá bom? Você vai pegar aqui, né, e fazer o embrulho do seu cubo, ó. E aí você quer calcular quanto de papel você precisa usar. Bom, o cubo, ele tem 6 faces iguais. Então, a área do nosso cubo, que eu vou chamar de S cubo, vai ser 6 vezes a área de cada face. Que são todas iguais, né? E qual que é a área da face, ó? A área da face é A vezes A. É A ao quadrado. Então, a área do cubo vai ser igual a 6 vezes o A ao quadrado. Simples assim. Beleza? Bom, o que mais que temos aqui, ó? Vamos então para o cálculo aí do paralelepípedo reto retângulo. Então, queremos diagonal e área do paralelepípedo reto retângulo. Vou desenhar aqui ele. Aí, esse ladinho aqui vai valer A, esse aqui vai valer B e a altura vai valer C. Então, queremos o valor dessa diagonal aqui, ó, que a gente vai chamar de D. Para a gente encontrar essa diagonal, a gente tem que fazer o Pitágoras aqui, nesse triângulo. Aqui vale D. Daqui até aqui, que é daqui até aqui, é a alturinha do nosso paralelepípedo, que é C. E essa medida daqui até aqui, pessoal, é a diagonal da base. Aí, a base, ó, ela tá assim. Vamos chamar isso aqui de X, isso aqui de X, né? Você tem isso aqui na sua base, ó. Essa medida vale B e essa medida vale A. Então, x ao quadrado, tudo 90 aqui, né? X ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a gente sabe o valor de x ao quadrado. E para a gente calcular o valor da diagonal aqui, ó, D ao quadrado vai ser x ao quadrado mais C ao quadrado. Então, como x ao quadrado é A2 mais B2, a gente tem que a nossa diagonal é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E, portanto, a diagonal de um paralelepípedo é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é como se fosse um Pitágoras 3D, né? Você está levando o Pitágoras aí para 3 dimensões. Beleza? Aí a gente tem isso. E quem que seria a área do nosso paralelepípedo, pessoal? Bom, se a gente abrir o nosso paralelepípedo, ó, pega ele e abre, né? Então, esse quadradinho aqui é esse aqui. Esse quadradinho aqui de trás, ó, é esse aqui. Aí aqui a gente tem a frente, que está desenhada aqui, né? E o restante dos lados aí. Então, a área do nosso paralelepípedo vai ser a soma dessas 6 áreas, né? Essa areazinha aqui, ó, em rosa, ela é igual a essa areazinha em rosa. Essa área em vermelho aqui, que é a área da frente, é igual à área ali de trás. E essa área da base aqui, ó, que seria isso aqui, é igual à área do topo. Beleza? Então, em rosa, ó, a gente tem que aqui vale B, aqui vale C. Então, essa areazinha em rosa aqui é B vezes C. Portanto, a gente tem que colocar 2 vezes ela. Essa área em vermelho, ó, aqui, daqui até aqui vale A. Então, essa área em vermelho, ó, é A vezes C, 2 vezes. E essa área em verde é A vezes B.
Então, qual que é a área do nosso paralelepípedo reto retângulo, ó? Vai ser 2 vezes AB mais BC mais AC. Beleza? No cubo, A igual a B que é igual a C. Então, isso aqui fica A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, que dá 3A ao quadrado, que vezes 2 dá 6A ao quadrado. Então, o cubo é um caso particular disso aqui. Tá? Então, como vocês podem ver, não tem segredo nenhum. A gente está usando nossos conhecimentos de geometria plana para resolver problemas de geometria espacial, que é mais ou menos isso que acontece na prática. Beleza? Bom, vamos aqui calcular agora a área de vamos calcular aqui a área de um hexágono, de um prisma hexagonal, a nível de exercício aí, ó. Então, área de prisma qualquer. Tá? Eu quero que vocês peguem a ideia aqui, porque os exercícios eles vão ser todos iguais. Todos na mesma ideia, né? Ó, vamos supor aqui que você tem esse prisma hexagonal regular. Certo? E esse prisma ele tem a altura h e o lado do seu hexágono vale a, azinho. Beleza? E a gente quer a área desse prisma. A área desse prisma, pessoal, vai ser dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? Então, você calcula a área da base, multiplica por 2, porque você tem que somar a base e o topo, e você soma com a área lateral. Aí você vai calcular cada uma dessas aqui individualmente. Aí depende da geometria do problema. Aí pode ser um pentágono, pode ser um heptágono, né? Pode ser, sei lá, qualquer coisa. Mas a ideia é a mesma. Ó. Você vai somar as áreas. Então, vamos calcular a área da base. Na base, a gente tem um hexágono regular. O hexágono regular, a gente sabe que dá para dividir ele em 6 triângulos equiláteros, né? Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes a área do seu triângulo equilátero, de lado A. Aí, o triângulo equilátero, ele tem lado A e a altura A raiz de 3 sobre 2. Então, a área do nosso triângulo equilátero vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área do triângulo equilátero, ela é dada por a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base do nosso prisma vai ser 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, dando aí 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, já achamos a área da base. Simples assim, tá? Você vai decompor seu problema da geometria espacial para geometria plana. E agora a área lateral, pessoal, ó, a área lateral vai ser a soma da área desses retângulos. A gente não tem 6 retângulos iguais aqui, ó. Então a área lateral é 6 vezes a área de cada um desses retângulos, que é base A vezes altura H. Tá bom? Então você tem aqui que a área do seu prisma é dado por 2 vezes a área da base, né? Então vai ficar aqui 2 vezes isso, que o 2 vai cortar, mais a área lateral, que é 6AH. E essa é o valor final aí da área do seu prisma.
Aí você pode colocar qualquer valor de A para o seu lado e para a altura, que você substitui aqui, você tem a área equivalente aí. Beleza? Então, pessoal, trabalhar com área é assim. Ah, professor, e se eu quisesse calcular aqui a diagonal do meu prisma? Aí você pega esse triângulo e aplica Pitágoras. Nesse triângulo, na hipotenusa, você tem a diagonal. Nesse cateto aqui, você tem a altura. E esse cateto aqui, ó, ele vai ser essa distância daqui até aqui, que é a diagonal principal da base, do seu hexágono. Tá? Que aqui eu sei que vale 2A, porque isso aqui é um hexágono regular. Então, aqui daqui até aqui vale A, daqui até aqui vale A, 2A. Aí você aplica o Pitágoras e acha o seu valor de D, que vai depender do valor da sua altura e do valor do seu lado, A. Beleza? Simples assim, pessoal. Essa é a ideia da geometria espacial, tá? Aí, galera, na próxima parte do vídeo, a gente vai falar sobre volume, beleza? Vamos falar aí sobre volume de um sólido. E a gente vai falar também aí de um negocinho aí que chama princípio de Cavalieri, tá? Mas vamos só falar rapidinho dele e é isso, tá? Então vamos aí para a próxima parte do vídeo com volumes.